Vamos lá. Simone, boa noite. Ali, super bem-vinda. Abraço, Fran. Boa noite, Simone. Abraço, Fran. Delícia. Gustavo, bem-vindo. Oi, Lu. Bem-vindo. Simone, boa noite, boa noite, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Estou aqui no Segundou para falar de um tema super, super importante, que é egoísmo. Tô dando um tempinho aqui para vocês irem mandando um aviãozinho. Oi, Fran, abraço, abraço, abraço. Boa noite, boa noite, boa noite. Como que vocês estão? Aqui estou com frio, vai fazer frio essa semana. Não sei de onde que vocês estão falando. A Ali é de São Paulo. De onde vocês estão falando? Não sei de onde que a Fran é, o Gustavo, Simone, de onde que vocês são? Aqui nós vamos enfrentar um friozinho essa semana. E estou aqui dando esse tempinho para vocês mandarem o aviãozinho, o Instagram comunicar e chamar mais pessoas para esse tema super aqui no Rio Grande do Sul. A Fran, nossa! Está linda com esse óculos e essa boca brilhosa. Simone, caprichei para vocês, hein? Esse óculos aqui, gente, eu estou me adaptando, tá? Porque é um óculos que eu tinha ele, eu mandei fazer, mas eu não adaptei muito, mas agora estou tentando adaptar com ele. Se vocês gostaram. E essa boca é um gloss novo, gente, que eu comprei. Olha, caprichei na segunda para estar aqui bem inteira para vocês, né? De corpo, de mente, de alma, de espírito, pra gente ter esse nosso papo de segunda que eu amo e dou super parabéns para vocês. Macaré, Rio Grande, no Rio de Janeiro, frio também hoje, olha lá. Aqui na quarta-feira eu acho que vai fazer 2 graus. Tô falando de Londrina, aqui do Paraná. Eu sou de Ribeirão Preto. Na verdade, eu nasci em São Paulo, só que eu morei só um pouquinho de tempo só. Meus pais se mudaram para Ribeirão Preto, que é calor, muito quente, terra quente. Deve estar um pouco frio lá hoje, mas não é tão frio quanto o Paraná, quanto o Sul, né? Que é mais frio ainda, Rio Grande do Sul. Então, gente, muito bem-vinda para quem tá aqui, é um prazer enorme. Eu falo que todo segundo eu fico super feliz, eu não quero que essa luz esteja muito nos meus olhos. Eu fico super feliz todo segundo porque eu falo que a proposta é um encontro pra gente evoluir, né? E eu fico tão feliz de ver vocês aqui numa segunda-feira buscando isso. Então, eu sempre parabenizo quem participa do segundo, porque vocês querem ser pessoas melhores pessoas, melhores pais, mães, né? E também educar melhor. Então, assim, eu falo que isso é incrível. Pessoas que depois de um trabalho, depois de uma rotina com o filho, numa segunda-feira ainda busca crescimento. Então, eu sempre parabenizo essa turma do Segundou, fico super feliz e isso é muito bom. Nossa, sabe, dá ânimo, esperança pra gente. E hoje o tema é sobre o Segundou, então aproveitando esse primeiro minuto que eu vou começar sobre o egoísmo, no tema do Segundou hoje, egoísmo, que é um tema super importante. Eu quero que vocês entendam como todo Segundou eu falo que eu não gosto de dar regras, não gosto de fazer... Dani entrou, boa noite, seja muito bem-vinda. E eu falo que eu não gosto de dar regras, porque... regras não se transformam, não transforma a gente, né? Só saber, só a informação não muda comportamento, né? Então, assim, não pode fumar, pronto, né? Não pode beber. Baixa aqui, tá dando isso. Gente, então, eu quero começar hoje falando sobre o egoísmo. E vocês vão entender, no começo eu vou falar um pouco mais sobre o que é o egoísmo, como o egoísmo ocorre, né, na nossa sociedade, o que significa uma pessoa egoísta, como uma pessoa egoísta funciona, o que causou, né, provavelmente dela ser dessa forma. E na sequência, no final, eu vou dar algumas coisas para a gente se olhar, e também quem tem filhos e tiver com necessidade de olhar essa questão do egoísmo na educação. Então eu vou situar isso e vocês vão ver um caminhar que eu preparei para vocês hoje, sabe? É um tema assim que eu falo que dá pra gente falar muito tempo, porque vocês vão ver o mal que o egoísmo traz para nossa sociedade. Quem tá chegando agora, Vera, Tati, boa noite.
Luciana, professora de música, que delícia, tem professora de música, boa noite. Bonfantene, Marisa, boa noite. Veri, boa noite. Sejam todos muito bem-vindas para o nosso segundo. Hoje o tema é sobre egoísmo. Então, agora que eu já fiz esse aquecimento, esperando vocês entrarem e enviarem o aviãozinho aqui, depois eu esqueço de pedir. Nossa turma tá aqui, Ali. A turma é ótima, essa turma é ótima, que ela é fiel. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou definir o que é egoísmo, tá, gente? Então, vamos esclarecer. O que é egoísmo? Primeiro, o egoísmo é um amor exagerado aos próprios interesses. É aquele exclusivismo, né? Que leva a pessoa a se tornar como referência de tudo. Então, o egoísta, ele geralmente olha o mundo com a referência dele mesmo, né? Do seu ego, do seu umbigo. Então, é aquele orgulho, aquela presunção da pessoa olhar mais para si do que para o outro, né? Eu colocaria também, vocês vão ver ao longo agora do segundo, eu colocaria também como uma imaturidade, né? Porque a criança, ela tem aquele período até 3 anos de idade. Ai, que delícia, gente, vocês aqui. Ai, que delícia. Eu tô achando que essa luz tá muito aqui no meu olho. Deixa eu ver se eu conserto, porque tá dando um reflexo aqui, não tá, pra vocês? Tô tentando olhar aqui pra não ficar tanto reflexo, chegar mais pertinho aqui de vocês. Então, gente, que bom ter vocês aqui. Que delícia. Uma hora a gente vai encontrar tudo pessoalmente, né? Tamo junto, Fábio. Tamo junto aqui, ó. Gente, o egoísmo, ele faz tantos males para a sociedade, tantos males, e para nossa evolução, que vocês vão entender hoje como o egoísmo atrapalha, ele é a contramão da nossa evolução. E é isso que eu quero mostrar para vocês. E a proposta do Segundou é nós sairmos diferente do que nós entramos. Então, é começar ai, que delícia, meu sonho de conhecer. Ah, eu também, gente. Eu sou super de encontro. Gosto de presença, de juntar. Eu fico olhando as carinhas aqui. Mas, vamos marcar, né? Tem que liberar. Hoje eu tava vendo um monte de lugares na Europa que já estão liberados. Então, a esperança tá da gente poder retornar, né? Algumas coisas também presenciais que faz falta, né? Gente, eu não peguei minha água, que tá aqui do lado, já eu pego. Bom, então vamos lá. Então, o egoísta é um alto amor doentio. Então, eu tô lendo um pouco das definições aqui para vocês, tá? Que provoca o quê? O individualismo, orgulho, né? E ele fere quem esteja no caminho da sua própria satisfação. Porque como a pessoa só visa a sua satisfação, o egoísmo faz com que haja feridas na relação com o outro, tá? Então, o egoísmo é um problema do caráter humano. É um vício moral. Então, é um agente que provoca sofrimentos e que leva à infelicidade. Por quê? Porque é uma busca por satisfação pessoal, né? O egoísta, ele se recusa a crescer. Como eu falei, na fase do desenvolvimento infantil, quem teve filho, quem tem filho pequeno sabe que tem aquela fase que é tudo meu. É o eu, o meu, a minha bola, o meu jogo, né? Que começa aquela fasezinha quando a criança tem 1 ano e pouco, 2 anos e chega no topo do egocentrismo ali com 3 anos, que não divide brinquedo, não sabe conviver com o outro, né? Quer para si só, quer a bola, quer os pertences. E isso depois gradativamente vai aprendendo a compartilhar e a viver e a jogar um joguinho em mais participantes. Mas é aquela fase natural do desenvolvimento da criança. Agora, tem adultos que estão com 50, 60, 70 anos e tem aquele egoísmo infantil. Não estou falando só de pertences, mas de achar que a vida gira em torno do seu próprio umbigo, do seu próprio eu, né? Então, por isso que eu falo que o egoísmo, ele é uma recusa ao crescimento, né? Porque uma pessoa que vive na sua perspectiva somente do seu ser, se achando o ser mais importante do universo, ele não cresce, né? Ele realmente não cresceu. Então, eu separei alguns pontos para vocês aqui da personalidade do egoísta, tá? Então, eu vou trazer aqui. Muito boa noite, Michele, que entrou, Auxílios, que entrou, muito boa noite, Álvaro, muito boa noite, Nancy, boa noite.
Gente, eu falo Nancy porque eu fiquei chamando ela de Mara numa live inteira. Daí eu falei pra ela que eu ia chamar ela Nancy várias vezes. Gente, muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Segundou, que hoje nós vamos falar desse tema que é super importante. É bom porque o egoísmo, gente, só para vocês saberem, é algo que não é só a gente educa só as crianças, é uma luta nossa de existência. Vocês vão entender por quê, tá? Mesmo que a gente fale assim, mas eu não sou egoísta, né? Mas segundou com frio, né? Sim, exatamente. Tinha que ter um chocolate quente, que outro dia eu trouxe até um chá. Mas quarta-feira eu acho que vai fazer 2 graus aqui. 2,2. Bom, vamos lá. Personalidade dos egoístas. Por que eu tô trazendo isso, gente? Pra gente entender como é que funciona, para depois eu trazer algumas perspectivas de como isso atrapalha o nosso convívio com o outro, mas também o nosso processo evolutivo. Vai na contramão da nossa evolução. Aqui está 4 graus agora, Nancy! Sério? Gente, olha nós batendo papo de comadre aqui, falando de clima. Eu vou no egoísta e volto aqui. Vamos lá, agora eu vou focar. Personalidade dos egoístas. Tá, então vamos lá. Eu levantei vários pontos, escrevi para vocês para não sair do foco e trazer para vocês algo bastante valioso, tá? Então, personalidade dos egoístas, eu acho que provavelmente vocês já conviveram com alguém assim, eu acho. Seja no trabalho, seja na família, seja no relacionamento, enfim, namorado, namorada, enfim. Eu acho, porque todo mundo já passou pela vida e conheceu alguém assim. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Geralmente são vaidosos e procuram não demonstrar vulnerabilidade ou fraqueza. Querem sempre estar em primeiro lugar. Ignoram a opinião do outro e supervalorizam a sua própria opinião. Dificuldade em compartilhar. Quando chegam a demonstrar algum ato gratuito de aparente bondade, estão encobrindo uma grande necessidade de atenção e elogios. Ou seja, faz alguma coisinha, mas na verdade não é pelo outro, é para receber honrarias, elogios. Nossa, como você fez, como você... parabéns, né? Toda ação do egoísta tem um propósito autorreferencial, ou seja, a ação dele para o outro não é para o outro, a referência é de si mesmo. Eu vou fazer porque daí eu ganho, eu vou fazer porque eu recebo, eu vou fazer porque eu sou elogiado, eu vou fazer... A referência tá nele, não tá no outro. Continuando, os pontos que eu fui lembrando aqui. Esperam que os outros façam para ele e acreditam, e o egoísta acredita que ele merece tudo. Então, sempre os outros têm que fazer. Críticas dos outros são muito mal recebidas, mesmo que bem intencionadas. Não percebem que estão errados. Não querem aprender com opiniões diferentes. Como fica impossível negar o seu erro, o egoísta culpa alguém ou foge da situação, porque ele não vai reconhecer, então a culpa tem que ser do outro ou da situação. Humildade é um conceito que o egoísta não conhece. Não pede desculpas. Olha quantas coisas, gente. Imagina isso no convívio social. É o primeiro a criticar o erro quando é de outra pessoa. Não sabem que são egoístas, portanto, não sentem necessidade nenhuma de mudar. Tá? Mas sempre tem consequências, né, gente? Porque existe a lei, né? É uma lei universal que não tem como você colher aquilo que você não plantou. Então, o egoísta, a longo prazo, tem consequências desastrosas, tem infelicidades. Por quê? Porque colhe a lei da semeadura, né? Você colhe aquilo que você planta. Então, relacionamentos que não dão certo, sociedades que se desfazem, né? Então, essa é a definição que eu coloquei para vocês sobre egoísta, né? Sobre uma pessoa egoísta. Eu tenho certeza que algum de vocês aí já conviveu ou já teve contato com alguém e sabe como é difícil, como tudo vira um problema.
né? Vira um problema, às vezes pode ser a mãe de uma amiguinha da sua filha, pode ser alguém que sempre onde vai é um problema, causa problema na escola, causa problema no relacionamento, causa problema, porque não consegue, o mundo vira tanto em gira-bar, quantos não nos rodeiam, exatamente, então, agora que são elas, agora que eu vou entrar no ponto, tá? Como é difícil lidar com pessoas assim, nós temos que analisar também como que está o nosso grau, né, de egoísmo também, e também na educação dos nossos filhos. Por quê? Gente, primeiro, isso super atrapalha, né, super atrapalha. Então, uma pessoa que ela funciona assim, ao invés dela ver o outro, ou ver o problema do outro, não, como o mundo gira em torno dela, tudo que eu falei pertence a um comportamento egoísta. Então, é impossível. É impossível. A pessoa sempre tá certa, ela nunca tá errada. Sempre a situação, sempre o outro. Alguém fez para ela ou não fez para ela. Ela fica esperando. Ela não é grata. Ela não consegue compartilhar. É um caos. Para conviver é muito complicado. E isso destrói relações, destrói convívio com amigos, destrói situações assim, até familiares ou de amigos de filhos, que você tem a mãe que funciona assim, daí aquele grupinho encontrou, mas a filha dela, sempre ela vai colocar um problema, porque, enfim, e vira aquele auê. Mas qual que é o grande problema, se a gente pensar no egoísmo para nossa vida, porque é algo que a gente tem que sempre estar olhando e prestando atenção, né? Primeiro, porque ele impede o bom convívio com os outros, e ele impede o nosso convívio com Deus, com o Criador, com o universo, com o que você quiser chamar. Não estou falando de religião, mas estou falando do ser divino, né? De quem nos criou, do Criador. Impede. Por quê? Porque, primeiro, o egoísmo ele nos torna eternos e imaturos. Nós não crescemos, né? A pessoa egoísta, ela não cresceu. Ela só cresceu em tamanho físico. Mas emocionalmente ela não cresceu. Ela tá lá ainda numa fase e causando vários problemas ao entorno dela e ela não evoluiu, ela não cresceu. E quando você não se desenvolve, não desenvolve o seu eu, é impossível você amar. A maturidade é o aprendizado do amor também. Então, o seu relacionamento da sua própria evolução com o Criador fica totalmente truncado, porque você está na contramão. Você está na contramão de Deus. Você está na contramão. Não existe egoísmo, né? Olha lá fora. Olha o nosso ar que a gente respira aqui, né? Olha o sol amanhã. Pode estar frio, amanhã é o sol, é a chuva, é a água, é o alimento. Deus é abundante, Deus é generoso, né? Não tem egoísmo. Não tem, é doação. É doação e amor infinito, é doação e amor infinito. Então, quando a gente funciona no egoísmo, nós estamos indo na contramão da criação. Nós estamos contra o fluxo natural, né? Que nós deveríamos andar no fluxo divino, né? Que é para nós, para nossa felicidade. Então, nós estamos indo na contramão também da felicidade. Tá, só que, o que eu quero trazer para vocês, aí vocês que, inclusive, são mães, que são pais, nós somos também filhos do nosso tempo. Nós somos filhos de Deus, mas nós somos filhos do nosso tempo. Nós também somos influenciados pelo nosso tempo. O que está acontecendo lá fora, como que a sociedade vive. Se nós estivéssemos vivendo há 100 anos atrás, nós não teríamos esse celular, nós não estaríamos nos comunicando dessa forma, nós não teríamos no mundo que tem hoje. Se nós vivêssemos há 200 anos atrás, como será que seria? Não teria os carros que tem hoje, não teria os meios de transporte, não teria comunicação, né? Então, nós temos que entender... Bem-vindo, gente, quem está chegando agora, respondemos ao entorno, exatamente. Nós somos também influenciados pela sociedade, pelo mundo, pela cultura que nós estamos. Não tem como negar. Agora vamos lá. Eu trouxe tudo sobre a característica da personalidade do egoísta. Agora, quer ver uma coisa bem ruim, bem
assim, que pega e ajuda o egoísta a existir, pega e faz o negrito ali, ó, faz o egoísta existir, aonde nós estamos inseridos, da maneira que nós estamos inseridos. Eu levantei alguns pontos hoje para trazer para vocês. Levantei aqui, ó, somos filhos do nosso tempo. Como que está o nosso tempo de uns anos para cá, inclusive hoje? Nossa sociedade hoje em dia. Primeiro, producente. Você é aquilo que você produz. Você tem utilidade. Você é útil de acordo com aquilo que você produz. Então, é sempre algo em troca, né? Você faz para ganhar. Você faz para ganhar. Você faz para ganhar, né? Outra coisa, a gente descarta o que não apetece. O que a gente não gosta, exclui. Deleta, joga fora. Não gostei, não gostei, não gostei. Ou seja, é uma sociedade que visa o prazer, visa o bem-estar. Não gostei, excluí. Não gostei, joguei fora. Nem conserta mais, né? Joga fora, não gostei, troca, não gostei disso, eu excluo, eu tiro. Outro ponto, competição, né? Desde pequeno, criado para quê? Competir. Ou seja, pensar em você, passar por cima do outro, vencer. Outro, concorrência. Outro ponto, olhar para o próprio eu, para o próprio umbigo, para a própria satisfação. Eu tenho que estar satisfeito. Eu tenho que estar contente. Eu tenho que estar feliz, tá? Crianças criadas no egoísmo. Lembra quando, vamos pegar lá, talvez a maioria daqui deve ter brincado na rua, né? Antigamente, gente, se uma mãe falasse assim, vai pro teu quarto agora. Nossa, era um castigo você ficar no quarto, porque você não queria ir pro quarto, você queria ir pra rua, você queria brincar. Hoje, se uma mãe fala, vai pro quarto, quer dizer, quase que ele fica no quarto, né, a criança? Ele vai amar, né? Porque, nossa, é o lugar que eu quero ficar, porque daí eu pego meu celular, pego meu tablet, pego meu notebook, né? Hoje é quase ao contrário, sai do quarto, vai conviver, vai encontrar com gente. Voltou. Gente, eu retomo aqui, tá? Porque deu uma pausa de internet. Então, influencia o fato das crianças não brincarem mais, né, livremente, na rua, com os amigos, com vizinhos, de conviver? Sim. Por quê? Porque no celular, você faz o que você quer, do jeito que você quer, no seu eu, no seu mundo, né, no seu universo. Você não convive diretamente com frustrações. Quando você brincava na rua, você tinha que conviver com muita gente diferente. Uma hora um cai, outro machuca, outro pede desculpa, ou vai na casa de um, cumprimenta. Você tinha frustrações e alegrias e convivência. Hoje é tudo limitado, né? Isso interfere com certeza na vida das crianças. Então, eram alguns pontos que eu levantei, mais alguns. A convivência, ela é muito desafiante, né? Desafiadora, ela nos faz crescer. E o egoísmo nos fecha, nos faz acreditar que o mundo tem que satisfazer as nossas necessidades. Então, hoje os adolescentes estão assim, os jovens estão assim, as crianças estão assim. O quê? Precisa me satisfazer. Eu preciso ser satisfeito. A criança precisa ser satisfeita. Os pais precisam satisfazer os filhos. A criança precisa ter tudo. Né? A criança não pode frustrar. A criança não pode... Tem que ter todos os... Nossa, ela não consegue ter um minuto sem ter um prazer. O prazer de comer, o prazer de entretenimento, o prazer de sair, o prazer de receber alguma coisa, o prazer... Sabe? É prazer. Então, ela não frustra, né? Então, cresce... pré-adolescentes, adolescentes que estão pensando em quem? Neles, estão pensando no seu bel prazer, né? Na sua vida. Não tem experiência do outro, não teve confrontamento, não teve uma convivência que desafiou ao crescimento, né? E então existem muitas pessoas que crescem, se tornam adultos e continuam assim, né? São pessoas que só te procuram quando elas querem alguma coisa em troca. Só te procura se for para te sugar de alguma coisa. Só procura para poder tirar a necessidade dela ser satisfeita. Né? Tem muitas pessoas que reclamam que tem isso, né? Em torno, e amizades, enfim. Então, o egoísmo, ele faz com que a pessoa se torne incapaz de amar. Incapaz de participar da vida com Deus, da vida de Deus.
né? Amigos vampiros. Quem tá falando? A Ali. Amigos vampiros. Então, é um vampirismo, por quê? Porque é interesse, né? Na verdade, não é o outro. Você não tá sendo importante. O importante é aquele ego lá do egoísta, tá? A essência, gente, do Criador é amor. A essência divina é amor. A essência de tudo que há é amor. Né? Criado por ele é amor. Nós que complicamos tudo, saímos da linha, fizemos tudo errado e continuamos fazendo hoje, né? Mas a essência divina não é o caos, não é a guerra, não é a morte, não, é a eternidade, é o amor, né? É a benevolência, é só coisa boa, né? Infinito amor, né? Você vê numa joaninha que tem a pintinha que ele pensou lá, né? Em todos os seres vivos, né? Tudo é muito amor, é amor em abundância. Então, quando a gente anda no caminho do egoísmo, nós estamos realmente no contrafluxo divino da nossa própria existência, porque nós somos seres divinos numa experiência terrena. Nós somos seres espirituais num corpo físico. Só que o nosso ser eterno, ele é divino, ele é espiritual, ele é feito por um Criador. Quando nós, por um vício moral, por uma coisa que nós não desenvolvemos, que é o amor, nós funcionamos no egoísmo, nós não temos como nos conectar. Nós não temos como nos conectarmos nem com o outro e nem com o nosso desenvolvimento, nem com o nosso processo evolutivo. Não tem como. Não tem como. Porque a essência do Criador é amor, não é egoísmo. Então não tem como. Se você está no egoísmo, você não está na essência divina. Se você está no egoísmo, você não está funcionando da máxima potência que você poderia funcionar. Até para o seu autodesenvolvimento, para a sua evolução, para você sair maior desse mundo do que você chegou. Não só maior no intelecto, do conhecimento, mas do teu próprio ser. O conhecer tem que ser algo que te transforma. Porque senão a gente é uma biblioteca ambulante que não transformou nada, não adianta também. A gente tem que transformar, o conhecimento serve para nos fazer maiores. A Fátima, perfeito. Tá fazendo sentido, gente? Então, o egoísmo, ele nos priva do amor. O egoísmo é uma barreira entre nós e Deus, é um muro, é uma barreira. Porque a base do amor é doação. Tá fazendo muito sentido, a Nancy tá falando. Todo sentido, a Ali tá falando. Tá, então beleza, eu gosto de escutar vocês, que bom que tá fazendo sentido. Então, gente, a base do amor é doação, é generosidade. É só olhar a criação divina, é doação e generosidade o tempo inteiro. Essa é a base do amor. E se nós estamos agindo como seres egoístas, o egoísta não se doa. O egoísta só quer para si. O egoísta não tem generosidade, ele não tem doação. Porque ele tem o eu, o ego dele. Pode até ser simpático com os outros, socialmente, né? Aqueles mas você sabe que a convivência é só porque quer palmas, quer ser elogiado, né? Quer ser o centro das atenções. Não sabe conviver com o outro. O limiar é muito curto. Quando o outro frustra, nossa, explode. Por quê? Porque não se satisfez, né? É aquele ego imaturo, aquela coisa bem infantilizada, né? Dói, tudo dói. Como que uma pessoa dessa consegue ser feliz? Ela vai fazendo a vida dela um caos. Por quê? Porque ela não consegue aprofundar, ela não consegue desenvolver o amor, ela não consegue ser feliz, porque ela está afastada daquilo que é a essência nossa, que é a mesma do Criador, nós somos a mesma essência. E como que a gente vai ser feliz de fato, realmente, aquele sono, aquela felicidade de ter paz, independente dos problemas, porque você está em outra camada. Você vai evoluindo na sua personalidade, você vai amadurecendo, você vai entendendo que o teu processo evolutivo te faz cada vez mais perfeito no amor.
Isso traz muita felicidade, isso traz muita paz, porque você entende que é o teu processo de ser pessoa melhor. Não é o outro, é você que tem que ser. Você que tá aqui que vai viver a sua vida. Ninguém vai viver a sua vida por você, só você. Então, você já percebeu que por mais que você faça por uma pessoa, por exemplo, nunca tá bom? Às vezes você tem pessoas em volta de você que são egoístas. Você faz, a pessoa só reclama. Nunca tá bom. Eterno insatisfeito. Acostumada a ser sanguessuga, né? O que a pessoa vai ganhar? Só pensa assim, o que eu vou ganhar com isso, né? O que eu vou ganhar com isso? A pessoa sempre tem esse pensamento do egoísta que descarta, né, as coisas, igual eu falei no começo, descarta aquilo que não serve, fica só com o que serve porque eu não quero crescer. Eu não quero ver nada que eu não gosto, né? Então o egoísmo, ele nos leva a agir como age o inimigo de Deus, descarta. Deus nunca descarta a gente. Nunca. Nós podemos errar o que for, nós nunca vamos ser descartáveis. Agora, existe o encardido aí no mundo, né? Existe a força contrária, né? A força do mal. Eu falo que o mal é interessante, né? Eu vejo assim que existe algo que te leva para um caminho errado e a hora que tá bem no errado te abandona. Puf, te deixa lá. Porque o intuito era te levar para o caminho errado. Conseguiu. Não vai lá resgatar. Não vai lá acolher. Sabe? Existe isso. Existe uma força que pode levar o ser humano a agir tão errado e quando você tá lá na pior, vai deixar você. Porque essa força do mal não é de resgate, é de te levar para te perder. Quem resgata sempre é o amor. Tantos assim, olha a Ali falando. Entende, gente? Quem resgata é o amor. Quem resgata uma pessoa que está fora do caminho? Não é o mal, é o amor. Não é o egoísmo, é o amor. Quem resgata alguém que errou, que está pagando um preço, que está lá, que não sei, pode estar preso, pode estar, enfim. Quem resgata alguém que está triste? Quem que resgata alguém que perdeu tudo? Quem resgata alguém que está com dor? Não é o egoísmo, é o amor. O papo tá espiritual, estou gostando. Então, mas é porque as virtudes, que bom que você tá gostando. As virtudes nos pertencem, nós somos seres espirituais, né? Então, quando a gente quer, eu sempre falo isso, né, aqui no Segundo. Qual que é a nossa missão humana? A nossa missão humana é evoluir, né? Como eu falo, topo da pirâmide. Evolução sempre, exato. O topo da pirâmide é a gente evoluir o quê? Em virtudes, em sabedoria. Nos tornarmos maiores como seres humanos. Se vai ser como advogado, como dentista, como faxineira, como tanto faz. Tanto faz, nós temos que nos tornar maiores como seres humanos. Essa é a nossa missão. Depois cada um tem a sua, tem o seu propósito, tem o como vai fazer isso, né? Mas nós temos que ser pessoas, evolução sempre, isso que a Ali tinha escrito. Então, gente, quando nós falamos de virtudes humanas, nós falamos de evolução, nós falamos do nosso propósito humano, nós falamos daquilo que nós temos que desenvolver, que é além, né, do que adquirir tanto de dinheiro lá para comprar tal coisa, mudar de casa, fazer uma viagem, que é uma delícia, curtir a vida aqui, que é muito bom, né? Saber várias coisas também, bacana, saber falar línguas, legal, bacana, mas nós temos que desenvolver a nossa parte espiritual, né? Nós temos que desenvolver isso. E quando a gente desenvolve isso, é quando a gente se eleva. Quando aí nós tocamos a nossa eternidade. Quando aí nós conseguimos ser seres humanos maiores, né? Então, o egoísmo, gente, ele tá intimamente ligado à imaturidade, como eu disse, né? Olha para o próprio umbigo,
olha para as próprias necessidades, só está pensando em si, né? Prejudica os outros, mas não tem problema. E é próprio da criança, dos primeiros ciclos, como eu disse, né? Só que tem pessoas que realmente a gente conhece, que pode ter 40, 50, 60 anos e são um poço de egoísmo, né? Um poço de egocentrismo, um poço de arrogância por causa disso, né? Se sentem assim, fazem jogos emocionais, vitimismos, nunca tão satisfeitos. O mundo gira ao redor mesmo, né? E então realmente são pessoas que não conseguem ser felizes e muito dificilmente a gente consegue conviver durante muito tempo, né? Porque essa pessoa, por ela não se transformar, a tendência é da gente não conseguir muito conviver, né? Por quê? Porque a vida é feita de reciprocidade. O relacionamento, a amizade, o relacionamento conjugal, a amizade, é uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla. Não é um só dá, o outro recebe, suga, 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 suga. Não é assim. A amizade é uma via de mão dupla, né? Um relacionamento é uma via de mão dupla. Eu dou, eu ajudo o outro a crescer, o outro me ajuda a crescer, eu faço, o outro faz. É essa reciprocidade, né? Que nos eleva, que a gente aprende, que a gente perdoa, que a gente releva, que a gente entende, que a gente transcende. É isso, é na reciprocidade. Então não tem como, sem reciprocidade, haver essa evolução, né? Então, a criança, ela precisa, depois dos 3 anos de idade, né? Porque antes de 3 anos, gente, não adianta. A fase da criança, que ela começa a aprender a olhar um pouquinho outro, é depois dos 3 anos de idade. Ela consegue olhar um amiguinho, ela consegue imitar o amiguinho. Se o amiguinho pula, ela pula. Se o amiguinho ri, ela ri. Se o amiguinho salta, ela salta. Ela consegue entender que existe o outro. Primeiro, ela precisou se construir, né? Porque quando ela nasce, ela nem sabia que ela era um ser diferente da mãe, ela achava que era uma coisa só. Depois ela consegue olhar e ver que tem pai e mãe ali, que tem alguém ali. Sabe aquela brincadeira que a gente pega com criança, que tampa só o rosto assim, e faz assim, achou, e ela acha que realmente você não tá, mesmo que teu corpo tá aparecendo? Por quê? Porque ela tá aprendendo que quando esconde, some, mas aparece. Ela não tem noção do tempo, ela não sabe o que é 1 minuto, 5 minutos, uma semana, um mês, ela não sabe. Então, tudo isso ela vai construindo no desenvolvimento dela. E aí, nesse processo, ela precisa se construir, ela precisa entender. Ah, então eu existo. Então, existe o meu eu. Então, a bola é minha, o brinquedo é meu. Ok, tudo bem nesses primeiros ciclos ali, né? Só que daí, gradativamente, ela vai entendendo que existe o outro, existe a vez do outro, né? Tanto que não existe um jogo de 6 participantes para criança de 2 anos. Por quê? Porque seria impossível. Eles não conseguem ainda ter o tempo da regra de cada um, esperar a vez de cada um. Um jogo de tabuleiro é para criança de 6 anos, 7 anos que está sociabilizando, que ela consegue perder, ela consegue ganhar. Meu filho de 2 anos faz tudo que o irmão de 5 anos faz. É a fase da imitação, né? Começa a imitar. Imita mesmo. Exatamente. Gracinha da Simone. Então, gente, enquanto na educação da criança for essa fase inicial, ainda tá aceitável, porque é no processo da construção do eu dela. Só que depois nós temos que fazer a educação dos filhos ir contra o egoísmo, né? Que é uma tarefa para a vida toda. Então, aprender a partilhar, né? A fazer com que a criança tenha gestos de generosidade, aprender a doar as coisas, ir junto com você, seja numa creche, seja num asilo, né? Olhar a vida com outras formas, pegar a frustração e aprender com elas. Não ter tudo, né? Não ter tudo. Tudo. A criança não pode frustrar, né? Muitas crianças têm tédio. Por quê? Porque é tanto prazer, que 5 minutos que ela não tem o que fazer, ela tem tédio, né? Então, que tenha o tédio, né? Porque a gente precisa entender que a vida não é só satisfazer o corpo e prazer o tempo inteiro, né? Então, a gente tem que ir moldando, né? Para que esse ser não... Porque nós estamos numa era de egoístas, né? Uma era que tende ao egoísmo. É o seu mundo, o seu celular, você gosta, não gosta, já exclui, só vai no que você quer, só vai no que você gosta, né? É assim, uma intolerância muito grande à frustração. Então, nós estamos
imersos nesse mundo. E isso é muito sério. Não é mais criança que está brincando lá na rua. Não é mais jovens que estão interagindo realmente ali, batendo papo juntos e tendo frustrações e aprendendo. Não, é um mundo que está um pouco doentio. Então é mais sério ainda na educação dos filhos, muito mais sério, né? Para eles transcenderem, eles conhecerem que eles são seres espirituais, que essa vida é uma passagem. Sabe? A gente tem que ir formando os filhos, desenvolvendo o corpo, a mente, a alma, o espírito desde pequenos. Não dá para evoluir só uma parte, esquecer a outra. Quando chega lá com 20 anos, o corpo é desenvolvido, o intelecto, o emocional não, o espiritual também não. Não, tem que ir tudo junto. Tem que ir tudo junto. Caminhando tudo junto, né? Então, educar para o altruísmo, para a generosidade, né? Para a gente ter uma consciência moral, para nós sermos pessoas mais evoluídas, né? Do que a sociedade está nos impondo meio que ser, né? Por quê? A felicidade, ela é uma consequência direta da maturidade. As pessoas mais felizes são as mais maduras. Isso eu não estou falando de idade, eu estou falando de maturidade. Porque idade você pode encontrar de 60 anos, egoísta, imaturo, chiliquento, que não evoluiu. Eu tô falando de maturidade. A maturidade não tem a ver com a idade. Lógico que a idade, se você desenvolve, não tem como você ter uma maturidade muito grande se você é muito novinho, né? Você não passou ainda pelas experiências da vida. Mas a felicidade é uma consequência da maturidade. A pessoa que aprendeu com a vida. Aprendeu, não é que não sofreu, sofreu, mas ela aprendeu. Então são histórias que as pessoas carregam, às vezes de perdas, né, de traições, de falências, de dificuldades, mas elas evoluíram. Elas entenderam, elas deram saltos evolutivos na vida dela. Elas não funcionam mais, viram onde elas erraram. Aonde elas não viram algo. Não é sobre o outro, é sobre o crescimento próprio. Então ninguém pode ser realmente feliz na imaturidade, no egoísmo. E faz parte da maturidade saber lidar com os nãos, saber lidar com as frustrações, saber lidar com os limites. Então será que nós estamos educando os filhos assim? Será que eles estão sabendo lidar? Sabendo lidar com as contrariedades? Sabendo lidar com os nãos? Sabendo lidar com as frustrações? Será que os pais estão conseguindo parar e educar cada frustração que tiver, cada não que tiver, para transcender, para entender além? Para ter um aprendizado com aquilo? Porque se estiver fazendo esse caminho de aprendizado, é um tijolinho a mais, né? No processo evolutivo das virtudes, no processo evolutivo espiritual, né? Então isso precisa de presença, e de presença de qualidade. Precisa de pais e mães maduros, que não estão ligados só no consumo, no prazer, no dar conforto, da comida, da roupa, pôr no colégio e buscar. É algo além que precisa ser conversado, né? E eu acho tão interessante, porque hoje, né, fazendo aqui, eu tava fazendo um roteiro para falar para vocês, é muito interessante quando eu vou trazer uma frase bíblica, que é a seguinte: se alguém quiser seguir a mim, pegue sua cruz e siga-me. E eu acho incrível essa frase para o tema de hoje sobre o egoísmo. Incrível. A hora que eu pensei, eu falei assim, gente, eu vou trazer essa frase para falar sobre o egoísmo. Por quê? Isso é sabedoria. Essa frase é pura sabedoria. Se alguém quiser seguir a Deus, né? Esse quem disse foi Cristo, foi Jesus Cristo. Pegue sua cruz e siga-me. O que será que está ensinando isso daqui? No fundo, o que está ensinando? O que eu trouxe essa frase para falar sobre o egoísmo? É a sabedoria de negar a si mesmo. É a sabedoria
de seus próprios desejos e vontades serem deixados de lado, porque daí você evolui. Se alguém quiser seguir a mim, pegue sua cruz e siga-me. Deixe suas coisas, pegue seus problemas, pegue suas coisas, pega tudo que você passa e vem. Não fica parado lá, não fica no teu ego, não fica nos seus próprios desejos, vontades, problemas. Saia disso, né? Venha. Quer me seguir? Vem com os seus problemas, mas vem. Então eu fico pensando assim, hoje a hora que eu pensei nessa frase, eu pensei realmente, é um negar a nós mesmos, porque se a gente fica parado lá na nossa cruz, no nosso problema, no nosso egoísmo, porque viu o que fizeram comigo? Nossa, olha só, né? Olha, tá vendo esse problema? Porque porque não me chamaram. Porque não chamaram a minha filha para o lugar. Aí eu vou conversar com aquele grupo, porque deixaram a filha não. Ah, porque eu. E a tendência, se a gente pega qualquer cruz que a gente tem, qualquer problema que a gente não transcende. Vamos ver o que a Nancy falou. Tem pessoas também que se escoram na família, querem que os outros carreguem e resolvam seus problemas. Exatamente, tem também. Tem também, Nancy. Tem aqueles que se escoram, né, gente? Tem aqueles que são folgados, né? Que acabam assim, isso é uma dinâmica familiar, porque o que acontece é que muitas vezes, aquele que faz muito, ele também precisa ver por que ele faz muito. Porque às vezes ele tá precisando daquele papel na família para algum ganho secundário, alguma coisa que ele necessita, que ele se sente bem daquele jeito. E aí o outro não precisa fazer tanto, porque esse aqui faz, né? Então, aí se escora aqui, porque esse faz. Então, é uma dinâmica familiar, mas existe sim, né? Pessoas que acabam se folgando, né, gente? É só pegar trabalho de grupo de criança. Vocês lembram quando vai fazer um trabalho de grupo? Um não tá nem aí, não leva nada, nem contribui, não faz nada, e você fica até chateado que a nota vai para todo mundo do grupo, o outro faz tudo, né? Um colabora, o outro atrapalha, né? Então, assim, é muito incrível. Quando você pega um trabalho de grupo, parece que as personalidades se mostram ali, né? Um quer fazer, né, tá ali, não tem tempo para perder, vamos lá. O outro não tá nem aí, põe a perna para cima, só fica brincando. E então, assim, realmente, o desenvolvimento da personalidade é ao longo da vida, né? Nós temos os nossos temperamentos, mas a personalidade realmente é desenvolvida ao longo da vida. E muitas vezes a gente precisa evoluir, né? Num determinado ponto da vida, as coisas podem estar muito desreguladas dentro da família, dentro de um relacionamento, né? E a gente que tem filhos, cada um filho é de um jeito, então a gente precisa realmente ver, né? Olha, aquele ali já tá legal na generosidade, já tá bem, né? Uma pessoa amorosa, uma pessoa que doa, que tem paciência. O outro filho não. Nossa, relou no calinho já, né, já estrelou lá, já ficou todo doído, já. Então, mais impaciente, mais egoísta, só pensa em si, né? Quando abre a geladeira, a primeira coisa que eu quero é pra mim, né? Não tô nem aí com o outro, né? As coisas mais simples do dia a dia a gente vê. Dentro de casa a gente vê, né? Na educação dos filhos, como que a gente tem que fazer com um filho e com o outro, né? Então, quando eu falei de pegar a cruz e seguir, eu pensei muito nessa questão da gente ir de encontro àquilo que é o divino, aquilo que é que o Criador quer para nós, né? Que a gente não ficar no nosso umbigo, não ficar nas nossas lamúrias, nas nossas queixas egoístas, mas a gente transcender, a gente evoluir. Nós seguirmos um propósito divino, nós seguirmos uma evolução, nós buscarmos um sentido maior, nós buscarmos um entendimento, né? Porque tudo na vida eu falo que tudo na vida é aprendizado e é amor no final das contas. Porque se não é bênção, é lição. Se não é uma coisa boa que te fez feliz, é lição para você crescer. Então, no final, tudo é bom. Mesmo ruim. Porque ou é bom, porque oba, que delícia, ou o problema é para você evoluir, se você souber evoluir.
e que também é muito bom, porque você precisa evoluir, então tá certo também, porque se não tem problema também não evolui. Então tudo tá certo, tudo é amor, no final das contas, né? É bênção e é lição, então tudo é bom, tudo vale. Se é bom, é porque é bom, é muito bom. E se não é bom, é porque é lição, e também é bom porque você precisa evoluir, então no final tudo é bom, tudo é ótimo, tudo é amor. Só depende da gente olhar, depende da gente entender. Pode ser o maior dos problemas, mas é uma baita evolução, porque talvez eu tenha precisado entender, porque aquele ponto da minha vida eu não tinha entendido ainda, que eu precisava fazer essa virada, né? E isso é processo evolutivo, né? Porque nós estamos aqui, né? Num processo evolutivo, todos imperfeitos e evoluindo. Então, quanto mais a gente evolui, outras coisas que aconteciam antes param de acontecer. Porque a gente já entendeu. O duro é quando a gente não entende. Aí vem uma lição. Não entendemos. Passa um tempo, vem de outra pessoa. Mais ou menos a mesma lição. Nós não entendemos. Aí vem outra. Por quê? Porque como você precisa aprender aquilo, o universo vai ficar te mandando um recado. A hora que você fala assim, pera, deixa eu... Ah, tá, entendi essa lição. Agora eu entendi. Não tem mais por que te mandar, porque você já entendeu. Aí muda até o ciclo das pessoas que você convive, muda pessoas que você trabalhava, muda local de trabalho, muda tudo. Porque para de ter necessidade. Outras coisas, você conecta com outras coisas. Porque você estava numa frequência e aí você muda de frequência. Ou você estava num nível e você muda de nível. Aí para de acontecer as mesmas coisas, porque você já aprendeu. Então não precisa mais mandar aquilo pra você, porque você já evoluiu. Entende? Tá fazendo sentido? Quem tá chegando agora, muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Tem várias pessoas chegando agora pro segundo sobre egoísmo, um papo cabeça, mas super necessário, porque nós estamos inseridos num mundo extremamente egoísta, numa sociedade extremamente egoísta, que só visa o prazer, só visa o ego, só visa a satisfação, só visa o eu. Então, além de nós estarmos inseridos, então, ou seja, para educar filho é 1000 vezes mais difícil do que há alguns anos atrás, que a criançada estava tudo brincando na rua, um brigando com o outro, mas eles mesmos se autorregulavam, se resolviam e evoluíam e cresciam. Agora não, né? É tudo virado para o seu umbigo, para a sua satisfação, para o seu ego, e estamos numa sociedade que vai ficando menos generosa, menos amorosa, menos evoluída, menos transcendente, né? Perde essa conexão, porque o egoísmo é a contramão do amor, e o egoísmo não leva à maturidade, ou seja, não leva à felicidade, porque só é feliz quem atinge uma maturidade que transcende, uma maturidade que entende o processo evolutivo, né? E o amor é o caminho certeiro, né? Do encontro nosso com o divino. E o amor é o contrário do egoísmo. Mas o amor é o caminho certo para nós nos conectarmos com o divino, com a realização que a gente pode ter humana e com a libertação do egoísmo, né? Por quê? Porque daí a gente passa a pensar no outro, passa a entender a vida do outro, passa a ter empatia, passa numa conversa, deixa eu ver o que a Nancy escreveu. O acesso ao prazer ficou muito fácil, tu compra em qualquer esquina, por isso o egoísmo aumentou. Verdade, gente. O egoísmo realmente está gritando na sociedade atual. Sem dúvida, Ali. Sem dúvida, Nancy. Muito fácil. É prazer o tempo inteiro, gente. Ninguém quer frustrar com nada. Aí ninguém quer frustrar, ninguém frustra. A frustração se tornou algo assim, abominável, né? Então, se você não pode frustrar com nada, não sei como é que evolui, né? Porque, não sei, vira um monte de monstrinho, né? Porque imagina você pegar uma criança e dar tudo que ela quer. Tudo que ela quer, tudo que ela quer, porque ela não pode frustrar. Não pode frustrar, não pode frustrar. Aí continua, dando tudo que ela quer. Ela tem 6 anos, 7 anos, 8 anos, tudo. Mima, mima, mima. Por quê? Porque ela não pode frustrar, porque ela faz birra cada vez pior, bate o pé, vai ficando, vai agredindo, vai ficando, vai, dá mais, dá mais, dá mais. O que ela vira? Ela vira nem ela se aguenta, vira um monstrinho, né? Porque fica um ser antissocial, é impossível conviver com uma pessoa dessa. Capaz de tudo para continuar tendo seus próprios prazeres, né?
E cada vez pior, porque vai ficando adulto, vai ficando mais velho, né? Então, isso é muito sério. Isso é muito sério para uma sociedade. E além do que, para si mesmo, para o seu processo evolutivo, é uma vida perdida. Porque o que faz? Não evolui e não serve para o outro. Quer dizer, não faz bem para ela mesma, não faz bem para o outro e não faz bem para o todo. Qual que é o sentido de uma vida dessa? A gente tem que vir aqui para fazer o bem para nós, o nosso processo evolutivo, para o outro e para o todo. Porque isso ecoa, onde nós estivermos passando, vivendo, naquele prédio, naquele bairro, naquele trabalho, na internet, onde for. É o nosso trabalho. Como que faz o egoísmo? O egoísta? O egoísta só quer para ele. Que no fundo é um alto amor, um ego ali, que não é um amor de verdade, que não realiza, não amadurece, não evolui. Ou seja, tá fazendo bem para ele? No fundo, não. Pro outro, não, só mal. E pro todo, pior ainda, ou seja, desperdício, né? Um caminho que não leva a nada a lugar nenhum, né? Não evolui, não tem nada, né? Não deixa um rastro, nada. Né? Então, o egoísmo se pauta muito nesse prazer momentâneo, né? Que a Nancy trouxe, né? Nessa utilidade. Então, é só o tempo todo prazer momentâneo. E o amor não se pauta, gente, na utilidade. O egoísmo se pauta na utilidade. Isso aqui vai ser útil pra mim? Então eu quero. Vai ser bom pra mim? Então eu quero. Ah, então eu quero isso. Por quê? Porque é bom. Porque eu quero prazer imediato. Agora, o amor, ele não se pauta na utilidade. O amor, ele existe mesmo sem a utilidade. Eu não sei se vocês já tiveram um vô, uma avó que vocês gostavam, uma pessoa de idade que ficou acamada ou que não conseguia fazer muito mais coisa. Talvez ficou doentinha ali, sentadinha numa cadeira, andava de andador, ou precisava de cuidados de cuidadora, ou vocês mesmos cuidaram junto, tinha que pôr fralda, tinha que dar banho. Aquela pessoa não tinha utilidade para a tua vida, utilidade. Ela não conseguia nem fazer um bolo mais. Não conseguia trabalhar, não conseguia ganhar o dinheiro. Mas se foi alguém que você amou, e te amava, mostra que o amor vai além da utilidade. O amor não é utilidade. Ele transcende. O egoísmo é utilidade. O amor não. O amor você pode amar e não ter utilidade nenhuma, pessoa. Nenhuma. Nenhuma. Por isso que o amor é tão distinto do egoísmo. É distinto, é contramão. É duas vias opostas. Opostas. Uma é divina, a outra é baixa e antidivina, né? Não sei se existe esse termo, mas é contra. Não tem nada a ver de divino. Entende? O amor constrói além da utilidade, né? Deixa eu ver o que mais que eu trouxe pra vocês, gente. Bom, então, mais uma coisa bíblica que eu vou trazer. Hoje eu tô inspirada aqui pra trazer, mas é uma coisa muito comum, independente de religião. Não tô falando de religião, não tô falando nada disso. Mas é uma lei universal, que independente de religião, eu acredito que todos respeitam e acreditam que esteja certa, porque baseia no amor, tá? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ou seja, Deus, nós e o outro, certo? Então, Deus, nós e o outro. Então, aqui é Deus, nós e o outro, tá? Essa é realmente uma escala muito sábia de valores, muito sábia. Por quê? Olha só, até ontem eu coloquei nos meus stories isso. Eu gostei de uma música, eu assim, já conheço essa música, mas é uma música que ontem, o amor não é utilidade, perfeito isso. Ai, perfeito, olha a Nancy aqui, obrigada, amigas. Tô vendo aqui, de vez em quando eu olho aqui os inscritos de vocês, super bom participar. A gente tá fazendo sentido até agora?
da importância da gente não cair no egoísmo? Porque é uma vida tão vazia. Tão vazia. Boa noite quem tá entrando agora. Eu tô indo aqui para os minutos finais aqui do nosso segundo, mas muito bem-vindo. Super abraço quem tá aqui. Delícia ter vocês aqui nesse bate-papo, assim, né? Pra gente poder... A Nancy falando que tá sim, tá fazendo muito sentido. A Ali também. Então vamos lá, gente. Escala de valores, tá? Amar a Deus e a nós como aos outros como a nós mesmos, tá? Tava falando sobre ontem. Tem uma música que tem não sei se é o refrão dela, mas que fala assim: amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há em mim. Então, assim, eu parei ontem e eu fiquei pensando, realmente, né? Eu faço muita análise comigo mesma. Antes de falar pra vocês, eu faço comigo. Antes de fazer alguma coisa pra alguém, eu fiz comigo. Antes de tratar alguém, eu me tratei, porque eu valido em mim, né? Senão não tem sentido eu só falar, né? Eu tenho que ser algo que eu busco também, né? E ontem eu parei, sabe? Ontem eu parei e eu fiquei pensando assim, eu falei assim, nossa, como eu tenho tendência, né? Todos nós temos. Nós temos tendência ao egoísmo. Por quê? Porque nós não vamos nessa escala sábia de valores naturalmente. Nós pensamos em nós. Nós não pensamos primeiro no Criador. E quando eu falo pensar no Criador de tudo que há, e como os egoístas gostam de usar e descartar, se aproximam e usam quando precisam e depois desprezam. É típico. Isso é típico do egoísta. Nossa, Ali, super típico, né? Usa e descarta. Exatamente. Se aproximam, usa, não precisa mais, descarta e despreza. Exatamente. Por quê? Porque tá só no ego. É só na utilidade. Foi útil? Tá sendo útil? Eu fico. Tá sendo útil? Tá bom, então eu estou feliz. Eu estou feliz, porque você está sendo útil para mim. Entendeu? É o pensamento do egoísta. Você está sendo útil para mim, beleza. Eu estou feliz. Nossa, eu comecei a não ficar feliz. Sabe por quê? Você começou a não ser muito útil para mim. Então, tchau. Porque não é sobre você, é sobre ele, é sobre o ego da pessoa. Né? É isso mesmo. Super comum. Mas aí, eu falo que a gente tem que fazer uma reflexão, sabe? Existem vários níveis de egoísmo, né, gente? Mas agora eu vou trazer um outro da minha reflexão própria de vida, né? Porque eu fico pensando assim, olha, o melhor exercício que a gente tem para não ser egoísta é a gente aceitar que nós somos criaturas criadas por algo maior, que tem uma sabedoria muito maior do que a nossa. E a gente esquece. A gente deixa isso de lado, a gente age pelo nosso eu. A gente age só pelo nosso eu. Eu vou fazer, eu tô pensando, eu vou fazer, eu escolho, eu faço, tal. Por mais que sejam ações boas até. Mas por que existe essa escala sábia de valores? Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando a gente ama alguém antes de nós já estamos deixando de ser egoísta. Se a gente ama algo antes de nós já estamos treinando a generosidade, nós já estamos treinando amar ao outro antes de nós mesmos. Por que não tá assim, ó, ame a você, ao outro, depois a Deus? Ou senão, ame a você, a Deus, depois ao outro. Ame aos outros, a você e a Deus. Não, amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, né, ao próximo como a você mesmo. Então, quando eu olho isso, sabe, ontem eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, realmente, assim, é um exercício, né? É um exercício. O que Deus faria? O que o Criador faria se estivesse aqui, na minha situação agora, na frente do meu filho que acabou de bater a porta para mim do quarto? O que o Criador faria se eu tivesse agora na frente dessa pessoa que acabou de me falar uma coisa que eu não gostei?
como que Cristo agiu, ou quem que você quiser pensar de pessoas evoluídas espiritualmente. Eu não estou pregando nada de religião aqui, não é o intuito do Segundo, mas eu falo, né, porque a gente trata de aspectos de virtudes e toca no espírito, então não tem como desconectar do Criador. Não tem, porque nós somos seres eternos, né? Nós somos espíritos vivendo num corpo. Então, se eu vou falar de parte espiritual, não tem como, né? Eu não falar, né, do que é. Então, se você pega e começa a treinar, né, que naquele dia existe uma força maior, existe uma sabedoria maior, existe um criador, existe alguém que tem algo para tua vida, né, que tá tudo conectado, Nancy falando isso, sim, tudo conectado. E se a gente começa a saber que existe esse primeiro movimento nosso de amar ao Criador, a gente começa a respeitar as leis do Criador. A gente começa a respeitar as leis universais, né? Respira, conta até 30, tenta de novo, Então, as leis universais, gente, a gente começa a entender um pouco mais, a gente começa a querer se aprofundar. Por quê? Porque a gente primeiro está tentando amar algo além de nós, que é sabedoria maior, que é o divino, que é o Criador. Se a gente tem isso, naturalmente nós deixamos de ser só egoístas, porque a gente aceita que existe o outro, que existe Deus, que existe o Criador, que existe um ser maior. Então nós paramos já de olhar só para o nosso eu, porque a gente sabe que a gente depende de algo maior, além, mais sábio. Então, primeiro movimento, né? E aí o segundo, amar a nós como aos outros, né? Os outros como a nós, na verdade. Os outros como a nós mesmos. Então passa por nosso processo de amor. E aí esse amor que não é egocêntrico, por quê? Porque você já passou a não ser egocêntrico, porque você já depende de uma evolução. Você já se espelha em algo que é muito mais evoluído que você. Você se espelha em modelos maiores, né? Então se você vai se espelhar, sei lá, em Cristo, se você vai se espelhar em modelos que são divinos, você vai ver que não tem nada de egoísmo. Aí você quer ser melhor, porque você fala, nossa, eu também poderia ser assim, né? Também poderia aprender a perdoar mais, poderia ser mais paciente, poderia ser mais generoso, poderia ser mais bondoso, poderia ter mais fortaleza, poderia ter mais tudo, né? Então a gente tem muita coisa para evoluir na parte de virtudes humanas, né? Então, gente, o altruísmo, que é esse pra gente poder evoluir, pra gente poder ser pessoas melhores, não tem nada a ver com pessoa que fica aceitando tudo, mendiga afeto, não se ama, deixa o outro fazer o que quer, né? Não, né? A gente tem que ter limites, principalmente quando a gente convive com pessoas egoístas, nós temos que ter limites. Nós temos que ter limites. Quando nós convivemos com pessoas egoístas, nós sabemos que a pessoa pode vir abusar de situações da nossa vida. E muitas vezes, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa generosa, se você é uma pessoa bondosa, se você é uma pessoa pacienciosa, se você é uma pessoa caridosa, se você é uma pessoa... A tua tendência pode ser até ceder demais, passar por cima de você, porque o outro tem um ego tão forte, tão inflado, que começa a fazer com que essa balança desregule, né? Então você fica ali com falta de amor próprio e o outro com super amor top das galáxias por si mesmo, entendeu? E aí essa relação não dá. Porque daí fica um explorado e outro explorador ali, né? Então a gente também precisa ter o amor próprio. E os egoístas sabem quem sugar, sabem? Na verdade, o que acontece é que, olha, se pega dentro da frequência de energia, agora eu vou falar um pouco de energia, né? Uma pessoa que não se ama, ela tá vibrando numa frequência mais baixa. E se amar aqui, eu não tô falando como amor egoísta, mas de se respeitar, né? De ver que ela é uma pessoa que ela tem valor, né? Que não pode tratar mal ela, né? Que a gente também não pode se deixar tratar mal. A gente não precisa gritar, xingar, mas a gente não pode também
Que ela escreveu? Coisa de frequência. Anderson, então, vamos falar de frequência agora. Então, o que acontece? Se a gente tem, gente, uma pessoa que tá com uma frequência baixa de autoestima, então, ou seja, não se ama tanto, não tem tanta segurança, seja por histórico, seja, enfim, não vou entrar nesse detalhe, mas ela é uma pessoa que ela acha que tem que ser boazinha com todo mundo para ter afeto, acha que ela tem que ser boazinha para ser querida, ela não aprendeu a dizer não, ela é uma pessoa muito boa, muito solícita, seja do temperamento, seja da educação, enfim, mas ela é daquele jeito. O que acontece? Se ela doa demais, mais do que ela devia, ela está em desequilíbrio, porque tudo na vida, gente, não é nem no excesso e nem na escassez. O certo é o caminho do meio, é o equilíbrio. Então, se ela tá lá no excesso de doação, no excesso, por carência, porque ela quer que os outros tratem ela bem, que, enfim, não é nem por ego, mas é porque ela se sente bem daquele jeito, ela se sente amada, então ela é generosa, tudo é o extremo, ela tá no extremo da doação, extremo da doação. Quem talvez ela possa atrair na vida, energeticamente falando? Se ela doa demais, talvez, eu não sei dizer não, acho que não ando desequilibrada, acho que ando desequilibrada, então, é difícil dizer não, para algumas pessoas é tão fácil, para outras é difícil, então é assim, a gente tem que aprender a dizer não, né, dizer não também é importante, porque ó, o que acontece? Tem uma coisa super interessante que eu faço, que é uma avaliação de forças de caráter. É super legal. E a gente consegue entender, né, dentro das nossas características, quais são as nossas 5 principais que a gente mais usa pela força do hábito que nós desenvolvemos na nossa vida. E a gente consegue dosar para saber se elas estão em excesso, se elas estão, né, como é que elas estão. E algumas que estão lá embaixo, a gente consegue, dessas forças, a gente consegue subir se for de interesse da pessoa. E é uma sessão super interessante. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente não consegue dizer não porque nós temos alguma dessas forças nossas que está desregulada. Ou ela está em excesso ou ela está em escassez. Então a gente não consegue agir da maneira como seria o correto, que seria o caminho do meio. Nós cedermos, mas ao mesmo tempo nós conseguimos falar não. Então a gente não passa para o outro tudo que a gente quer, né? Porque muitas vezes, qual que é o problema de não falar o não? O problema de não falar o não é que a gente deixa de fazer algumas coisas que a gente gostaria para nós. Peraí, só um pouquinho. Então, tem que haver limites, né? Tem que haver limites na nossa vida. Deixa eu ver. O telefone encontra... Deixa eu ver. Me dói tanto que minha terapeuta, numa época, me proibiu até de doar sangue. Exercício pra... Olha só. Exatamente. Então, aí ó que tá. Gente, olha só. Olha que sério que é isso que a Ali tá trazendo, tá? Sobre não dizer não. Então, como eu disse, tudo que tá em excesso ou em escassez é prejudicial. Uma pessoa, então vamos lá. Vamos pensar nessa linha do egoísmo. Uma pessoa que ela faz tudo para ela e nada pro outro, ela tá, né, na falta de amor pro outro. Sim. Então ela tá lá no ego dela. Por quê? Porque ela nem tá nem aí com o outro. Ela só faz para ela. Então também não é bom. Só que no outro extremo, que voltou. Vamos pegar que faça tudo para todo mundo. Não sabe dizer não. A pessoa pergunta se pode. Posso. Nossa, mas aí a outra perguntou. Não, eu também te ajudo. Naquele final de semana, não pode deixar que eu vou também. E a pessoa vai se sobrecarregando de tanto que vai fazendo pros outros. Vai fazendo pros outros, vai fazendo pros outros, vai fazendo pros outros, vai fazendo pros outros. Então tá no excesso de fazer pros outros. Também não é bom. Por quê? Porque isso pode causar danos, né, pra sua vida própria. Por quê? Porque tem coisas que não era pra você fazer. Às vezes você se sobrecarrega.
Às vezes você passa por cima de você mesmo, você acaba não tendo tempo para você, você fica a última da história. Você precisava se cuidar, não consegue. Você precisava ter uma noite melhor de sono, não consegue. Você precisava estar menos sobrecarregada, não consegue. E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente precisa fazer o caminho de reduzir, de colocar limites para a pessoa que não tem. Por quê? Porque ela doa muito. Ela doa muito. Então, precisa até pensar. Gente, Ali, até vou te falar, é um pouco o que eu tenho também, tá? Então, é uma das coisas que eu treino em mim. Dentro das minhas avaliações que eu faço cíclicas, a minha tendência é essa. É fazer primeiro para o outro, depois para o outro, depois para o outro, depois para o outro. E eu me deixar. Porque a gente tem essa tendência de doação, de querer que faça para o outro, querer, sabe, doar. Então, o que acontece? Eu preciso lembrar de todos os dias fazer algo para mim. Porque senão, gente, eu faço até assim, por exemplo, eu vou estudar para poder servir melhor, eu vou fazer para poder servir melhor, eu vou fazer tal coisa para poder servir melhor. Eu gosto de servir melhor. Então, tá certo que até por um lado é bom porque eu me coloco em processo de evolução. Mas tem hora que eu preciso parar para falar assim, olha, primeira coisa do dia, vai lá tomar a tua vitamina, agora vai lá fazer tua ginástica, entendeu? Vai lá fazer tal coisa. E o não é muito difícil. Negar um convite, negar uma coisa que às vezes você nem sabe. Então é complicado. Então nós precisamos dosar. Isso, gente, é cíclico na fase da vida da gente também. Tem hora que a gente pode estar mais ajustado, outras não. Por isso que eu falei que tanto o egoísmo, né? Até quanto a falta de egoísmo, nenhuma aí, né? Que é puro amor, precisa ser dosado, né? O egoísmo é um vício, né? Que a gente viu desse egocêntrico, dessa imaturidade. Mas quando a gente fala desse amor, né? Que precisa ter esse amor em equilíbrio, né, ao Criador, a nós e ao outro, precisa estar em harmonia, né? Não adianta a gente estar só ligada ao amor, né, do Criador se a gente esquece de amar a nós mesmos, nos abandonamos, não tratamos nosso corpo, não comemos direito. Não, Deus vai fazer tudo, o Criador vai fazer tudo, né? Não sei aonde que tem isso, porque eu falo assim que é até bíblico de novo, né? Eu coloco aqui, mas quando Cristo sempre fala que você tem que fazer a tua parte, né? Fazer o teu movimento. Até pro cego, que ele chega na frente do cego e fala assim, o que você quer? Você acha que Jesus não sabia? Tá na cara que o cara tava cego. Ele quer escutar o que você quer, ele quer um movimento, ele quer que você fale, que você ande, que você faça a sua parte, né? Vamos lá. Tenho escrito no meu painel de trabalho, aprender a dizer não, para dar limite a mim e aos clientes. Exatamente, é um exercício. É um exercício. Mas você sabe que tem como desenvolver isso, viu, Ali? Depois você fala comigo no privado. A Ali tem o meu WhatsApp também, que eu te falo dessa sessão de forças de caráter, que é super incrível, talvez te auxilie. Talvez te auxilie em algumas coisas assim bem legais. Bom, então vamos lá. Então, gente, nós não devemos nem mendigar, ficar mendigando amor, né? Também, né? Amizade é uma troca, não dá pra gente ficar cultivando, né? Regando e cultivando pessoas egoístas também, né? Porque o egoísmo, ele não vê que ele é egoísta e talvez ele não queira crescer, né? Então, enfim, tem algumas coisas que o egoísta, se ele quisesse evoluir, ele teria que fazer. Né? Primeiro, ele reconhecer realmente que ele não é o rei, né, da cocada, ele não é, existe um criador, existe alguém além, que é infinitamente maior que ele. Então, se ele já se subjugasse, se ele já se visse como criatura de um criador, se ele conseguisse, através de uma oração, realmente desenvolver a humildade, talvez abaixasse um pouco a bola do egoísta, né? É uma maneira. Depois, se ele quisesse, ele não pensar só nele no primeiro lugar, né? Então, ele fazia algumas coisas de abstinência de algumas coisas, né? Deixar,
né? Fazer um pouco um controle desse prazer aí, né? E no cotidiano, ele ceder um lugar para alguém, ele não ser o primeiro a ser servido, ele não falar só dele, aguentar uma frustração quando alguém não faz alguma coisa, enfim, tem uma série de maneiras que a gente pode fazer com que os filhos, né, consigam também não serem crianças que se tornem adultos egoístas, né? Que eles possam tratar o outro com amor, deixar o celular para escutar, né? Quantas vezes a gente vai falar com o filho não quer largar o fone, não quer tirar o olho do celular, quer que você fala e aqui tá aqui, ó, né? Então a gente tem que tomar cuidado dentro da casa da gente com pequenas ações, né? Que às vezes as pessoas não estão pensando no bem nem comum, comunitário ali da família, entendeu? Não tá. Então vira um bando de ego, porque cada um no seu quarto, cada um com seu aparelho, cada um com seu eu, a partir do momento que eu estou satisfeito, né? E se fizesse uma troca de papéis aí por um dia à noite? Um vai fazer o que a mãe faz, o outro vai fazer o que? Vai ajudar a arrumar o quarto, vai arrumar a cama, o outro vai arrumar o não sei o quê. Quer dizer, a gente tem que se colocar um pouco na posição do outro, seja por brincadeira, seja por alguma coisa, pra gente sair, né? Então, olha, hoje eu vou ser o último a servir na mesa. Todo mundo serve, eu vou ser o último. Do que eu ser aquela que primeiro quero pegar o melhor bolinho de arroz lá, entendeu? Então a gente precisa entender que a gente treina no corpo as coisas que são do espírito. Nós somos todos integrados, né? Nós somos integrados corpo, mente, alma, espírito, emoção, tudo. Não existe assim, não são caixinhas. Eu tô falando aqui com vocês estão... Aí voltou. Só que eu estou falando para algo que tá tocando lá no espírito de vocês. Tá tocando na mente de vocês, tá tocando nas suas emoções, nas suas lembranças. Vocês já imaginam o filho de vocês, já imaginaram amigos de vocês, está tocando em memórias, está tocando em coisas que vocês já tiveram. Já falei do vozinho, já falei de alguém da família. Olha como que toca, entende? Não é só o corpo. Nós somos espíritos que andam num corpo, né? Entendeu? Nós somos seres espirituais que estão presos, né, até, né? Presos, né, entre aspas, porque às vezes tem como a gente se comunicar, né? Existe comunicação, gente. A gente que não desenvolve, gente, o ser humano podia estar fazendo tanta coisa, cura, tantas coisas divinas, né? Só que a gente não faz porque a gente fica limitado. Toca em diferentes esferas, exatamente. Tocou em diferentes esferas. E o ser humano fica limitado, porque nós temos poderes divinos. A gente poderia fazer coisas, milagres maravilhosos, de chegar em qualquer doente, impor mão e o doente ajudar a sarar. Só que a gente não desenvolve, né? Não desenvolve recursos de outra dimensão, que é nosso, sabe? De conectar energeticamente com outras coisas, melhorar, enfim. Tem várias coisas aí, tá? Mas é papo para outro dia. Então, gente, para nós, né? Qual que é o recado? Qual que é o recado para nós agora no finalzinho já do segundo aqui, né? Desse encontro hoje sobre o egoísmo. Então, primeiro treinar dentro de casa, né? Nas ações pequenas, cotidianas aí com os nossos filhos, né? De coisas que a gente sabe que sempre vai contra esse mundo, porque o mundo tá vindo com tudo para falar assim, seja egoísta, busque o prazer imediato, seja feliz assim, tudo que for útil, tua mãe é útil para você, beleza. Teu pai é útil para você, tá? O dia que não for, não amo mais, entendeu? Esse amor raso, de superfície, de descartes. As pessoas descartam os outros, entendeu? Nem sofre, descarta, sabe? Morre e vai brigar por causa de herança. Então, assim, isso é triste. Isso é triste. Precisa desenvolver a profundidade do sentimento, da transcendência. Precisa desenvolver isso. Urgente nas crianças, nos jovens. Precisa. A humanidade que existe em cada um de nós. A transcendência que existe em cada um de nós. Muitas amizades são raras e nem percebemos. São rasas. Muitas amizades são rasas.
Muitas são raras também, mas muitas são rasas. Em meio à doação. Sim, muitas amizades são rasas e nem percebemos em meio à doação. Verdade. Sim, entendi, Alex, você quis dizer. Tipo assim, em meio à doação, né? A pessoa tá lá doando, fazendo. E às vezes tá convivendo com pessoas que estão nem aí, que são rasas, estão superfície. Entendeu? E fica aquela coisa só de prazer, só de utilidade. Entendeu? Não é de troca, quebrou o texto. Não, mas eu compreendi. Não é, acaba não sendo algo de evolução, né? Acaba não sendo algo de reciprocidade. Eu entendi o que você quis dizer. E isso faz todo sentido. Então, nosso recado, além da tarefa como adultos que educam, nós também olharmos para a nossa vida com mais critério, né? Como eu falei, a partir do momento que a gente treina que existe algo maior do que nós, né? Que existe o Criador e que a gente ama além de nós mesmos, a gente quer ser instrumento. A gente só quer ser instrumento, a gente não quer ser o ator para receber o aplauso. A gente quer que a mensagem que a gente fale receba o aplauso. Entende? Eu quero que a hora que acabe essa live, vocês lembrem da mensagem. Que não é minha, a mensagem é do Criador. Quem criou virtudes foi Ele, não fui eu. Quem criou o amor não fui eu, foi Ele. Eu tô falando algo que já é. Algo que já existe. Eu só tô pegando esse tempo para trazer essa reflexão de algo que já é. O amor divino já é, o egoísmo já é. Eu só tô traduzindo isso numa reflexão. Entende? Tenho amigas há 24 anos, mas sempre falo que é de mão única. Olha só, não é o portador, é a mensagem. Isso, exatamente. A Sandra. Oi, Sandra, tudo bem? Então, Simone, amigas há 24 anos, mas sempre falo que é de mão única. Então, só que aí, se eu entendo o que você está falando e é até assim, muito, muito triste, né? Porque tanto tempo, porém, deve ter alguma coisa aí bacana, só que se é de mão única, o que acontece? Por isso que eu falo que a evolução é nossa. Quando a gente descobre algo, por que nós estamos funcionando desta maneira, a gente começa a funcionar de outra, sem fazer mudança muito por fora, mas por dentro. A gente já consegue ver, igual a Ali falou, já começa a entender por que eu tô falando tanto sim, deixa eu analisar, por que eu tô colocando, por que eu tô com essa necessidade, aí começa esse processo, por que de mão única, então por que eu tô doando mais do que eu recebo, deixa eu ver se eu, né, quantas situações eu engulo aquele sapo, mas por que? A gente começa a evoluir, e quando a gente começa a evoluir, o que acontece? A gente começa a vibrar em outra frequência. É como uma rádio. A gente estava numa estação de rádio, a gente muda, a gente começa a ir para uma outra estação de rádio. É outra frequência. E o que acontece? Outras pessoas surgem. Outras amizades surgem. Porque você parou de vibrar naquilo. Porque isso que tá vindo, olha, vamos lá, falar um pouquinho de evolução. Que eu amo também, né? Não aguento falar, tem que falar de evolução. O que acontece, gente? Todas essas situações que hoje vocês... Será que vale a pena? Deixa eu ver aqui quem é. Será que vale a pena, né? Entendi. Peraí. Então tá. Dentro desse papo, vocês vão entender melhor. Falou tudo. Tá. Então vamos lá, Simone. Vou complementar aqui. Papo de evolução agora, tá, gente? É o seguinte. Para um pouquinho aí. Voltou. Então, gente... Papo de evolução é o seguinte, tudo que tá acontecendo hoje que você não gosta nesse sentido aqui, eu vou pegar do papo de hoje, tá? Que você vê que a amizade às vezes é de mão única, que você dá mais do que você recebe, que você não sabe dizer não, que tem coisa que te incomoda e tal. Para, se dá um tempo sozinha,
analisa todas essas situações, pega essa sua dor, como eu sempre digo, e convida para sentar do teu lado. Senta aqui. Vamos conversar. O que será que está escondido por trás disso em você, não no outro? Em você. O que está precisando ser curado em você, evoluído em você, mudado em você? Será que você está se amando pouco? Porque amar aos outros como a si mesmo, como é que será que está o amor por você? Às vezes está amando mais o outro do que a você. Como é que será que está o seu auto-amor? Do autocuidado, do auto-zelo, do respeito, não do egoísmo, do amor. Que a gente também tem que se amar porque Deus nos amou. Ele não nos quer pessoas que não se amem. Mas um amor que não é esse amor egocêntrico, mas que é um amor divino, um amor de valor, um amor que se respeita porque sabe quem é o ser. Eu sei quem eu sou, então eu sei como eu mereço ser tratada. Não vou sair brigando nem nada, mas eu não preciso dessa situação para minha vida. Entende? Eu não preciso, eu sei passar, eu sei tolerar, eu sei transcender, eu sei perdoar, eu sei uma série de coisas, ninguém é perfeito, eu também não. A gente entende tudo isso, mas a gente para de funcionar num mecanismo que a balança está desregulada. Então, tudo que a gente tem de incômodo, a gente tem que sempre fazer paradas. Por isso que eu falo que o nosso processo é evolutivo. Entendeu? Entendendo a Ali falando, ó. Que bom. E nosso processo é evolutivo, o nosso caminho é constante de evolução. Então, quando a gente fala de egoísmo, eu falo assim, eu tenho, assim, zero. Eu penso muito mais nos outros do que em mim. Tipo, eu zero. Não, sou oposto de pessoa egoísta. Oposto. Oposto. Ah, Simone, obrigada. Imagina, gente, eu quero aqui ajudar vocês o máximo que eu puder. Isso vale para tudo na vida, sim, vale para tudo na vida, para tudo. E evolução também serve para tudo na vida, porque eu tô falando ontem, eu parei com essa música, Amar-te mais que a mim mesmo. Eu falei, caramba, olha que eu amo Deus, hein? Olha que para mim eu vejo ele na natureza, eu sou conectadíssima com Deus. E ontem ainda pensei, eu falei, nossa, eu preciso amar mais a Deus, né? Talvez eu vou com o meu eu no primeiro... E olha que de manhã eu paro, antes de seguir meu dia, eu tô ali com ele e tal. Mas no corre-corre do meu dia, às vezes sou eu, né? Eu preciso estar mais nele, entende? E eu ainda vejo que eu tenho que evoluir. Então é assim. É assim. Nós somos... Tem que vigiar, né? Vigiar a nossa evolução, vigiar nossos pensamentos, vigiar nossos sentimentos, entender o nosso processo, sabe? Aonde que está doendo, por que disso, né? E lembrar, gente, que nada é nosso. Nada é nosso. Nada. Nada vai com a gente, nada. Tudo que está no nosso entorno é para a nossa evolução. Aquilo que nós passamos, onde que nós estamos, por que nós passamos, né? Tudo serve para a nossa evolução. Então, se a gente conseguir aprender com essas questões e evoluir, conseguir fazer com que os filhos também sejam pessoas assim, né? Que vão aprendendo que as situações são só processos evolutivos, e se dali aprendeu a lição, outro nível. Aprendeu outro nível. Entendeu? Vai subindo de nível na camada evolutiva do espírito, dessa transcendência, desse eterno. Vai se expandindo, vai ficando um ser maior do que quando chegou, né? Enfim, isso é uma restauração do nosso ser original. Nosso ser original é um ser espiritual, né? Só que ele tá cheio de sujeira, cheio de coisa, cheio de ego, cheio de problemas, cheio de ilusão, cheio de prazer, cheio de mente, cheio de crenças limitantes, lembranças do passado, coisas ancestrais, tal. Tem tanta coisa que se a gente não limpar, não, acho que o nosso ser original nem consegue ser. A gente nem consegue... Cadê os nossos dons? Quem sou eu? Né? Quem sou eu?
Quem sou eu em essência? Quem sou eu? Não a roupa, a profissão, não o cargo, não casado com quem ou mãe de quem. Quem sou eu? Quem é esse ser divino? Quem é esse ser espiritual? Quem é essa pessoa? Quem é esse ser? Quem é? Precisa limpar muita coisa para deixar fluir, para deixar esse ser vir, né? Servir. Eu fiz um post uma vez para terminar aqui, me lembrou esse post agora, que eu fiz uma analogia com a brincadeira, né? Do servir. Porque quando você serve, você deixa o servir faz com que o teu ser venha, né? O teu ser venha, porque você sai de si, né? Sai de si e passa a ser. Então, eu fiz uma analogia com o servir, falei aqui, lembrei. Gente, vocês captaram, entenderam, fez sentido? Até aqui tudo bem? Eu tô deixando aqui o finalzinho, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum esclarecimento, servir. Ah, ele falando ali. Eu fiz no feed, eu vou achar, vou colocar nos stories ali. Eu fiz há um tempo atrás esse servir, deixa eu ver aqui que ela escreveu. Você até se emociona. Quanto verdadeira é. Ah, eu emociono, Simone. Ai, eu sou verdadeira mesmo, sou bem transparente, Simone. Que bom, mas é assim mesmo. Lutando, aí... Gente, desculpa, a internet tá instável, daí eu não sei. Então, meus queridos, minhas queridas que estão aqui comigo até esse horário, parabéns para vocês. Parabéns para vocês, porque olha, a proposta do Segundou é uma proposta de evolução para a gente sair daqui assim, como eu falo, quando a gente vê alguma coisa, não tem como desver. Quando a gente vê, não tem como desver. E o primeiro passo da nossa que Segundou, ai, que bom, Ali! Feliz! Que bom! Fico super, super feliz. Louvado seja Deus, fico muito feliz que a mensagem tenha sido passada e, assim, entrar no coração de vocês, sabe? Para poder... Deus abençoe, és um canal de bênção para nós. Ah, obrigada, Sandra. Sandra queridíssima, falando lá de Ribeirão Preto, lá da minha terra. Obrigada, Sandra. Então é isso, gente, assim, nosso caminho é esse e a gente precisa de vez em quando parar, né? Então esse momento do Segundou é um momento de parada, porque não tem como nós educarmos alguém ou sermos para alguém algo que a gente não é ainda, né? Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, se a gente quer, assim... dar algo maior, nós temos que ser maiores também, né? Se a gente quer evoluir alguém, nós temos que evoluir também, né? Então, gratidão pelas palavras e amor. Ah, eu que agradeço vocês aqui, gente. Que delícia ter a companhia de vocês. Primeiro passo da mudança é a gente enxergar. Então, se vocês enxergarem coisas no dia a dia, mesmo que não consigam mudar, mas passou a enxergar, é o primeiro passo da mudança. Antes nem via, mas agora vê. Depois consegue fazer, né? Então, é esse o intuito daqui do Segundou, desse papo. E vocês que eu falo, né? Estão de parabéns, porque plena segunda, podendo fazer 1000 outras coisas, estão aqui querendo ser pessoas maiores e melhores. E isso, eu tenho que dar parabéns para vocês, porque vocês estão num caminho de evolução incrível. Então, eu fico super feliz de participar desse processo da vida de vocês. Fico muito feliz, muito grata da oportunidade que vocês estão dando de eu participar de um processo evolutivo do caminho de vocês. Gente, é lindo. Eu que tenho que agradecer. Demais, né? Agradecer, fazer parte e plantar algo bom no coração de vocês. Poxa vida, nem sei como agradecer, né? Vocês abrirem a casa aí de vocês, né? Que é a morada, para poder alguma coisa boa e eu ser o canal para isso. Poxa,
Muito, muito, muito bom. Muito bom. Fico muito feliz. Muito, muito feliz e grata, né? Eu fico super grata com isso. Então, minhas queridas, vamos lá, vamos treinar a nossa evolução, que a gente sempre pode ser melhor, né? Naquilo que a gente tem para se desenvolver aí, né? Espiritualmente, emocionalmente. Qualquer dúvida pode me mandar no direct, a gente se fala. Eu sempre tento responder todas as questões, as perguntas, as dúvidas, tá bom? Então, desejo uma noite, assim, em paz para vocês e muita sabedoria. Obrigada por dispor o seu tempo e do seu conhecimento. Ah, Simone, fica com Deus. Obrigada a você. Obrigada, 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 obrigada. Então, um grande abraço para todos vocês. Um abraço, abraço, abraço. Quem tá no frio vai pro cobertor. Quem já tá do cobertorzinho vira do lado. Que tenha uma super noite, muita em paz e muita luz e muita sabedoria para enxergar a vocês mesmas, para equilibrar essas forças aí e ter luz para conduzir os lares de vocês também, para poder equilibrar essas forças. Lembrando que a gente vive num mundo que a cada segundo nos faz levar para o egoísmo, né? Tá bom? Ainda vou pro banho. Delícia. Então vá pro banho quentinho e durma bem. E a gente se fala durante a semana ali, né? Nos posts, nos stories, a gente vai comentando e vai conversando. Tá bom? Então, um beijo. Obrigada, gente. Amei estar com vocês. E vocês tenham uma excelente semana. E a gente vai se vendo aqui pelo Insta, tá bom? Tchau, gente. Boa noite, viu? Fica com Deus. Amém.